turma do terceiro ano, como vocês estão? A Pro espera que esteja tudo bem por aí, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre propriedades da multiplicação, certo? É um assunto legal e você vai entender ele de maneira bem fácil, tá bom? Bom, a multiplicação, ela tem basicamente 3 propriedades, tá bom? Comutativa, associativa e distributiva. Assim como na adição, na multiplicação, nós também temos o elemento neutro, tá certo? A Pro agora vai explicar cada uma dessas propriedades. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a propriedade comutativa. Só um momento que tá vazando bastante aqui. Vamos lá. Ó, comutativa. Comutativa. Bom, o que é, a propriedade comutativa? O que a propriedade comutativa me ensina? Bom, ela explica que o produto, tá? O resultado das multiplicações, ainda que a gente mude a ordem, tá? Dos fatores, esse resultado, ele sempre vai ser o mesmo. É por isso que nós temos o costume de dizer que a ordem da multiplicação que ocorre entre os fatores não altera o seu produto, tá? Embora os argumentos estejam de formas distintas, o resultado sempre vai ser o mesmo. Vamos para um exemplo. Se a Pro fizer, 6 vezes 3. É o quê? É o 6 3 vezes, tá? Se eu pegar 6 mais 6, 12. Mais 6, eu vou achar quem? Eu vou achar 18, tá bom? Na propriedade comutativa, me diz justamente isso, que se eu pegar agora e mudar a ordem dos fatores, que é 6 e 3, e fazer, 3 vezes 6 é igual a quem? A 18. Então, o meu resultado, ele sempre vai ser o mesmo na propriedade comutativa, tá certo? Independente de como eu coloco os meus fatores, eu posso usar ele das duas formas, eu vou achar o mesmo resultado que foi 18. Pro, me dá mais um exemplo. Se a Pro fizer, 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Se a Pro pegar o 4 vezes 2, não é a mesma coisa? Não é o mesmo 8? Pronto. Então, essa propriedade a gente chama de propriedade comutativa. Por quê? Porque se eu alterar os meus fatores, eu não vou ter um resultado diferente, tá bom? Então, aí nós chamamos de propriedade comutativa. Nós agora vamos para a propriedade associativa. Vamos ver como que é a propriedade associativa, tá? Na propriedade associativa, o que acontece? Bom, quando eu pego mais de 2 fatores e multiplico para encontrar meu resultado, que é o produto, eu vou poder agrupá-los independente da minha ordem, tá certo? E depois eu vou multiplicar seus resultados
E eu vou encontrar o meu resultado aí depois que eu terminar de multiplicar todos esses meus fatores. Prestem atenção, como que é a propriedade associativa? É como se eu fizesse uma associação das parcelas. Como que é isso? Olha, 2 vezes 4 vezes 3. Como é que eu vou resolver isso? Bem simples. Se eu resolver primeiro 2 vezes 4, tá? Se eu resolver primeiro 2 vezes 4, eu vou achar quem? Eu vou achar 2 vezes 4, 8. Vezes 3 é igual a quem? 24, certo? Porque eu repeti o 3. Agora, se a Pro fizer, olhe bem, 2 vezes, 4 vezes 3. Como é que a Pro responde isso? Eu vou repetir 2 vezes. Quanto é 4 vezes 3? 12. Então, eu tenho quem aí? 2 vezes 12, 24, certo? Então, se eu fizer essa associação de parcelas, eu vou ter o meu resultado, tá certo? Bom, se eu fizer tanto de um jeito quanto do outro, eu vou ter aí o meu resultado. Pro, me dá outro exemplo. Vamos lá. 2 vezes 3 vezes 5, tá bom? Vamos lá. Eu posso resolver primeiro, olha, dizer, 2 vezes, abro meu parêntese, para botar o 3 vezes 5 dentro do parêntese, para saber que eu vou resolver ele primeiro. Então, 2 vezes, quanto é 3 vezes 5? 15. Quanto que é 2 vezes 15? 30. Agora, se a Pro fizer, olhe bem, 2 vezes 3 vezes 5. Não é a mesma coisa que está aqui, só que agora a Pro quer inverter. Primeiro a Pro fez o quê? 2 vezes 3 vezes 5. Agora eu posso fazer, 2 vezes 3, 6. Vezes 5. Quanto que é 6 vezes 5? 30. É a mesma coisa. Então, independente da ordem em que eu possa colocar os meus fatores, eu vou conseguir também achar quem? O mesmo resultado. E geralmente a associativa, ela vem com mais de 2 fatores, tá? Então você vai poder aí diferenciar a associativa da comutativa, tá bom? A comutativa, eu tenho a mesma situação. Se eu alterar os fatores, o resultado vai ser o mesmo. Porém, na associativa, ela é acima de 2 fatores, tá certo? Então, aí ela vai acima de 2 fatores, a propriedade associativa, certo? Bom, a próxima propriedade nós chamamos de distributiva. Distributiva. Prolea, como que é isso, propriedade distributiva? O nome já diz. É possível eu distribuir a multiplicação por termos que estão sendo adicionados. Exemplo. No seu livro aí tem, olha, 3 vezes, aí um parêntese, 4 mais 2, fecha parêntese. Como é, Pro, que eu posso fazer essa propriedade aí distributiva? É como se eu fizesse, olha, 3 vezes 4, 3 vezes 2 para achar o resultado. Então, como é que vai ficar? Olha, 3 vezes 4, o mais que tá aqui dentro, do parêntese, eu vou repetir, tá? 3 vezes 2, 3 vezes 2 é igual. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Mais 3 vezes 2, 6. Quanto que é 12 mais 6?
18 é o meu resultado. Então, essa é a propriedade distributiva, certo? Essa é a propriedade distributiva, que eu posso também achar os mesmos valores se eu também mudar os termos. Prestem atenção. Se eu colocar 4 mais 2 aqui, vezes 3, é a mesma coisa. 4 vezes 3, 2 vezes 3. Fica, ó, 4 vezes 3 mais 2 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Mais 2 vezes 3, 6. Então, 12 mais 6, 18. Então, o resultado aí também vai ser o mesmo. Nós chamamos isso de propriedade distributiva. Pro, me dá outro exemplo, a Pro vai dar outro exemplo para você, tá bom? Se você fizer, ó, 2 vezes 5 mais 2, tá? Vamos ver como é que a gente faz essa propriedade. Eu vou pegar o 2, multiplicar por 5, pegar o 2, multiplicar por 2 e como aqui dentro o sinalzinho é de mais, eu vou somar. Então, vai ficar 2 vezes 5, que foi esse, mais, ó, o sinalzinho de mais, 2 vezes 2. 2 vezes 2, tá bom? É igual. Quanto é 2 vezes 5? 10. Mais 2 vezes 2, 4. Então, 10 mais 4 é igual a 14, ok? Minha continha aí já está feita e eu apliquei a propriedade distributiva, certo? Nós temos também uma propriedade que nós chamamos de elemento neutro. Elemento neutro. Você precisa gravar que o elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque se eu multiplicar qualquer número por 1, sempre vai dar o resultado que a gente, pelo número que a gente multiplicou. Exemplo, 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1 é igual a 3. 3, já fiz 3, né? 6, vamos botar 6. 6 vezes 1, 6. 12 vezes 1, quanto que é? 12. Então, observe que, multiplicando por 1, eu sempre vou achar o número pelo qual eu multipliquei, ok? Então, é muito fácil identificar aí o elemento neutro. O elemento neutro é qualquer número que eu multiplicar por 1, eu vou sempre achar o número pelo qual eu estou multiplicando, tá certo? O número que é, no caso, o número que eu estou multiplicando é o que eu vou achar como resultado, tá certo? Então, eu quero multiplicar 5 por 1, eu vou achar 5. Eu quero multiplicar 2 por 1, eu vou achar 2, certo? Então, façam as atividades de vocês, que a prova vai fazer a nossa correção daqui a pouquinho.